Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fé e Graça Church. Eu sou o pastor Douglas Proença, fundador deste ministério. Queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado com toda a nossa programação. Curta, compartilhe e seja abençoado na prática desta palavra. Você nasceu para dar certo. Vamos estudar a palavra. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Nós vamos estudar aqui Marcos, capítulo de número 4, Marcos 4. Glória a Deus. O Senhor é muito bom, né? Em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Marcos, no capítulo de número 4, nós vamos ler algo do versículo Marcos 4, versículo 35. Nós sabemos que Jesus falava muito por parábolas, dando ensinamentos às pessoas da forma que o momento, a ocasião pedia. A parábola, ela trazia um enriquecimento muito grande para os discípulos, e algumas parábolas eles não entendiam, eles perguntavam o que significava logo em seguida, porque eles também não poderiam desperdiçar a oportunidade de aprender. Você, como cristão, deve ser assim. Você deve ser curioso com a palavra, saber entender o que aquela palavra está dizendo. Hoje nós vamos ministrar algo a você, e eu quero te ensinar, dentro dessa mensagem, a enxergar o mundo espiritual de uma forma diferente. Eu quero que, na verdade, você passe a enxergar as coisas espirituais. Nós não podemos ser naturais demais. Eu sei que você passa um pequeno tempo dentro da igreja. Nós temos 2 cultos, na quarta e no domingo. Na quarta-feira são 2 horas de culto, e no domingo 2 horas e meia, 7 eventos. Então, 4 horas e meia para uma semana, né, que tem 7 dias, 24 horas por dia, é bem pouco. A maior influência que você recebe é lá fora. Você está com pessoas o tempo todo, e as influências naturais, elas passam por você todos os dias, no serviço, no trabalho, na correria do dia a dia. Então você tem a tendência naturalmente para aprender mais as coisas lá fora do que aqui dentro. Quem é que se destaca? São aqueles que fazem a parte do papel de homem, de mulher de Deus, que é querer andar no Espírito. Você se esforça para, durante o seu dia, aproveitar o seu dia, usufruir do seu dia com as coisas do Espírito. Muitos trabalhos não é permitido que você ouça algum som com fone de ouvido, ou um som ambiente cristão, uma pregação, uma palavra. Outros já permite que esteja lá um louvor no fundo, ou até dê para você ouvir uma pregação, depende do trabalho que você faz. Independente de com que você trabalha, como você trabalha, o correto é que você se esforce todo dia para fazer alguma coisa para crescer espiritualmente e não depender somente dos cultos. Os cultos são uma bênção, você não pode parar. Os cultos é importante para você. A gente vem tão imundado, sabe, parece que as coisas começam a soterrar a gente. Lá fora a pressão é muito grande, e aí você fica pesado, sabe, você fica meio que pensando até que a tua fé não está fazendo efeito, não está funcionando, mas não é, porque você recebe muitas influências lá fora. Somos bombardeados lá fora com informações e informações que tentam apagar a sua fé. Então eu quero te ensinar a enxergar o mundo espiritual como ele realmente é. Você precisa olhar além de todo evento natural, da primeira hora que você acorda, à primeira hora que você dorme. Eu quero que você aprenda a enxergar o mundo espiritual. Você precisa querer discernir o mundo espiritual. Tá, fisicamente está acontecendo isso, mas no mundo espiritual está acontecendo o quê? O que é isso? Por que isto sobreveio? Por que isto aconteceu? Entende, gente? Então, passe a maioria do seu dia tendo a oportunidade
com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus, porque o mundo já te ataca o tempo todo. Então que o teu carro tenha louvor, que a tua casa tenha louvor, que o teu carro tenha pregações, que a tua casa tenha pregações, que o seu tempo de literatura, de leitura, todos devem ler. Ler é um exercício maravilhoso, e além disso, se você ler coisas boas, coisas de Deus, é um alimento para você. Então passe tempo lendo, não vai ler coisa que não está ligado à palavra de Deus, à visão que você acredita. Acrescente literaturas de Kenneth Hagin, outras literaturas que temos aí embaixo alinhadas com a palavra, como Rick Renner e outros, os que indicamos, são livros bons. Além disso, a Bíblia, leia coisas, as suas anotações de cultos, da escola, enfim, passe tempo querendo crescer em Deus, amém, gente? Passe tempo querendo crescer em Deus, não deixa que o seu dia corra naturalmente, como o mundano faz. Você não é desse mundo, e você precisa saber disso, que a sua cultura, a sua natureza, o seu alimento vem dos céus. Então você precisa se esforçar para desenvolver isso em você. Aliás, a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Entende, gente? Você precisa fazer coisas, fazer a sua parte, para que você cresça espiritualmente. Diga: eu estou todos os dias com a oportunidade em minhas mãos de crescer em Deus, de crescer espiritualmente e de ser cada vez melhor e ter uma fé cada vez mais eficiente. Amém, gente? Então aqui eu vou te mostrar um evento que, por mais que pareça natural, não é um evento natural. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, o texto diz. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou dar um tema para a nossa mensagem hoje. Eu vou chamar essa mensagem de passemos para o outro lado. Tudo bem? Todas as pessoas, todos nós, chega um momento em nossas vidas que eu chamo de momento crucial, que nós somos convidados e convocados a passar para o outro lado. Todas as pessoas, em todas as áreas de suas vidas, chegará um momento que você vai ser convidado para experimentar algo a mais. Eu preciso que você entenda isso, porque o Senhor está convidando a Fé e Graça Church a ir para um novo nível. E para isso, você que considera esses cultos semanais, você que considera esses cultos de ensino e se dedica para estar aqui, não pode sair daqui da mesma forma. Você tem que entender o ato espiritual, o que está acontecendo aqui no mundo espiritual em prol dessa igreja. O Senhor está nos chamando para irmos para o outro lado, e nada pode atrapalhar isso. Então, eu quero te ensinar por meio dessa passagem, que Jesus aqui nos explica muito bem, nos mostra muito bem essa questão do mundo espiritual agindo em coisas naturais. Jesus fez um convite para eles: vamos para o outro lado. E eu quero que você comece a entender o que está acontecendo aqui. O lugar onde eles estão nesse atual momento é um lugar onde há suprimento, alimento e comida espiritual. O ensino, queridos, já estava acontecendo aqui. Jesus já vinha operando o seu ministério, e todos os lugares que você se encontra parado, ouvindo, se alimentando, se torna um lugar confortável. Você tem o seu horário de almoço, você que trabalha com o horário bem regrado, e digamos que o seu horário de almoço é das 11h30
a 12:30, ou aproximadamente às 13 horas, alguma coisa assim. 1h30 de almoço, vamos dizer aí até 2 horas de almoço, alguns chegam a ter até 3 horas, mas é muito, né? Agora, quando você tem 1h30 de almoço, outros 1 hora, outros fazem 20 minutos de almoço, e você senta num bom restaurante, que serve uma boa comida, e você está ali se alimentando. Quando você está se alimentando, o único desejo que você não tem é de sair correndo dali, com aquela comida que nem digestão fez direito. Você se encontra numa posição confortável, você quer aquele alimento, e você tem vontade de, eu mesmo quando como, me dá vontade de esticar as pernas no restaurante. Eu fico folgado, eu falo, eita, matei quem estava querendo me matar, né? Não é assim que a gente usa uma expressão de tipo, poxa, estava dura essa fome, mas agora encaixou certinho aqui. Você não fica com vontade de ir embora, mas por causa do horário curto de almoço, para aqueles que prezam pelo horário e têm horário para voltar para suas empresas, para os que são funcionários, para aqueles que são empresários, mas são regrados com os horários, não perdem tempo. Você sabe que você tem que retornar, então você levanta até meio triste, indignado, porque o momento de sentar e comer, se alimentar, é sempre um momento confortável, é um momento gostoso, é um momento que você quer, além de se alimentar bem, dar aquela relaxada. Deixa eu me desligar um pouco, que daqui a pouco eu vou ter que voltar para a batalha. Sim ou não, gente? Toda posição de alimento, de se alimentar, de comer, toda posição que você se encontra recebendo alguma coisa, e aí você pode levar para qualquer outra área, preste atenção, é uma posição, mas muito favorável e confortável. Então, quando alguém te convida para sair daquela posição de conforto que você está recebendo, ou se alimentando, ou comendo, ou vendo um programa que te interessa, gera um certo desconforto. Alguém que está no sedentarismo, e o outro colega chega e diz assim, ei, vamos começar a treinar hoje, e ele tenta te puxar para treinar, mas a vida inteira você não gostou, não se interessou, melhor, por treino. E aí você diz, me deixa aqui quieto, mas você sabe que você precisa. Digamos que o médico disse, se você não fizer atividade física, não melhorar a sua alimentação, vai ficar complicado. Você precisa fazer isso. Então, para mudar de atitude e mudar os seus hábitos, gera-se um desconforto. Você percebe que aquilo não é tão gostoso como chegar e ficar, porque o ficar e receber, essa posição é muito favorável, e ela faz com que você não queira se movimentar. Então eles estão aqui, em uma posição, onde eles não querem se movimentar, eles não querem se mexer. Por quê? Porque tem alimento. Eu estou ouvindo o mestre, por vezes ele subia em cima de um barco e pregava para as pessoas, e ensinava para as pessoas. É uma posição de conforto, é uma posição tranquila, é uma posição de receber, gente. Essa posição sempre é muito boa, mas Jesus cutuca eles e diz assim, é o seguinte, o dever nos chama, vamos para o outro lado. Todos nós teremos fases em nossas vidas, e enquanto estivermos aqui nessa terra vivendo, nós teremos momentos que o Espírito Santo, o próprio Deus, vai nos chamar para sair da posição confortável e nos mover para o outro lado, ou irmos para um outro ponto, o ponto de ação, não só de receber. Nós temos um bom alimento na escola que temos aqui dentro desse ministério, e temos um bom alimento na igreja que pastoreamos, aqui na nossa filial. É muito bom o alimento que você recebe, mas o alimento que você recebe nos deixa às vezes um pouco folgado, e nós esquecemos de trazer para as pessoas que estão ao nosso lado um pouco daquilo que nós estamos recebendo. Nós esquecemos de nos posicionar para se mover e sair dessa posição confortável de somente receber. Então eu fico a te perguntar,
O que te leva a se mover, senão, muitas vezes, um desconforto, um empurrão ou uma circunstância? Para pensar, irmão. Às vezes que a nossa fé mais cresceu, às vezes que a nossa confiança mais cresceu e se desenvolveu em Deus, foram as vezes que nós nos encontramos com a verdadeira corda no pescoço. Quando tiram as nossas muletas, nós descobrimos em nós uma fé que muitas vezes nós nem sabíamos que existia. Nós descobrimos que nós somos muito melhores e muito maiores do que eu vejo no espelho. Mas o que fazemos quando circunstâncias de dificuldade se levantam? Na maioria das vezes, levantamos os olhos para dizer: ó céus, o que está acontecendo? Porque isso me sobreveio. Nós queremos, irmãos, que a nossa vida seja confortável o tempo todo. Nós desejamos às vezes que a nossa vida ela seja o tempo todo legalzinha comigo. O Senhor nos promete vida boa, o Senhor nos promete vida próspera, mas Ele nunca nos enganou. Ele disse para os discípulos, e ficou registrado para nós: no mundo vocês vão ser pressionados. A palavra ali, tereis aflições, tereis pressões. No mundo vocês vão ser pressionados. Ele está dizendo: olha, vocês podem comer o melhor dessa terra, eu vim para que vocês tenham vida abundante, mas vocês vão ser constantemente pressionados. Todas as vezes que você sentir um desconforto, quero dizer, nem sempre o desconforto quer dizer ou indicar que você está longe de Deus, ou fora da vontade de Deus. Porque muitas vezes, para você que já está praticando a palavra, vivendo em fé, quando o desconforto vem, na verdade esse desconforto é um sinal que você precisa passar para o outro lado. Então a atitude correta do nosso coração não é murmurar e não é reclamar. Eu quero levantar um propósito com você que está nesse culto ou nessa live, de passar 7 dias, uma semana até a próxima quarta, sem cometer nenhuma reclamação ou murmuração, seja diária alguma da sua vida. Se você conseguir passar nessa prova que eu vou colocar diante de você, de em 7 dias daqui para quarta-feira, não reclamar de nada e só dar graças, agradecer ao Pai e declarar a palavra, em 7 dias você vai viver a virada mais extraordinária da sua vida, e o seu barco vai ser empurrado para longe do solo firme e vai ser levado para o outro lado, rumo ao seu destino. Esse desconforto não é o fim. Esse desconforto não quer dizer que essa não é a tua cidade para prosperar. Esse desconforto não quer dizer que essa não é a tua família para você viver. Esse desconforto não quer dizer que essa não é a igreja para você. Esse desconforto quer dizer que você acabou de entrar, no barco que vai te levar para o seu destino. Aleluia. Então, a Bíblia diz, aqui no versículo 35, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Irmão, sabe quem estava aqui? Os discípulos. Sabe o que esses discípulos eram bons? Pedro tinha indústria pesqueira, Pedro era pescador. Eu não sei se você sabe, mas eles estavam aqui nessa hora para atravessar aproximadamente, porque nós falamos o mar da Galileia, você imagina o mar, mas na verdade era um grande lago, tudo bem? Você está comigo? Um grande lago. A distância da onde eles estavam para onde eles iriam era aproximadamente, segundo os estudiosos, de 11 quilômetros por água. 11 quilômetros por água. Meu irmão, os caras estão confortáveis, ouvindo a palavra aos pés do grande mestre, vendo sinais, poder nas suas palavras. De repente Jesus diz o seguinte: vamos, em outras palavras, despede da multidão e vamos para o outro lado, porque a nossa missão, o nosso dever nos chama. Para onde eles iriam?
Você precisa entender aqui do capítulo 4 ao capítulo 5 que havia um movimento espiritual aqui. Preste atenção, Jesus ia com os discípulos agora encontrar alguém que estava do outro lado, 11 quilômetros de distância de barco, perturbando o juízo de muitas pessoas. Ninguém queria passar por aquele caminho, porque havia homens endemoniados, e o povo tinha medo de passar por ali. Jesus tinha uma missão de libertar pessoas, e ele diz: vamos sair do conforto e agora irmos para o nosso destino. Então eles vão andar 11 quilômetros por água, com Pedro do lado, e especialistas em pesca. Você acha que se o grande lago ou o mar estivesse apresentando indícios de uma forte e grande tempestade, eles deixariam Jesus correr esse risco, irmão? Você deixaria? Se você sabe, tem alguém aqui? Você sabe que uma grande ventania em tempestade vai vir. Você vai deixar o seu mestre entrar naquele barco e cometer suicídio, se assim posso dizer? Óbvio que não, irmão. Por que eles entraram e foram? 11 quilômetros aproximadamente de água. Porque eles entendiam, eles compreendiam que tudo estava propício para atravessar. Estava tão propício que a Bíblia diz que o mestre dormia no barco sobre o seu travesseiro. A posição desse travesseiro, a forma que ele dormia nesse travesseiro, os estudiosos dizem que é uma posição fetal. Imagina ele todo encolhido assim, ó, como uma concha, encolhido sob aquele travesseiro, ou seja, ele estava em um sono profundo. O texto diz que eles vêm acordar Jesus. Esse acordar Jesus ali é desesperadamente gritar e dizer: vamos, acorda, socorro, salva a nossa vida. Ou seja, o texto está falando que a água era arremessada com força contra o barco e estava enchendo o barco. Se o grande lago aparentemente está bom, e eles entram no barco para atravessar, e de repente se levanta uma tempestade, você precisa enxergar o mundo espiritual. Isso aqui não é um evento da natureza, somente um vento e uma chuva forte que veio para paralisar aquele barco, ou porque tinha que acontecer e eles estavam no lugar errado. Não, eles estavam no lugar certo, no rumo certo, no propósito certo, para fazer o que Deus queria que eles fizessem. E o que aconteceu? Satanás e os seus demônios se levantaram, e agora eles começam a colocar força no vento, força na água, e arremessar com força água contra o barco, ao ponto de encher aquele barco de água. E a ideia do diabo era afundá-los, para que eles não chegassem para o outro lado. Todas as vezes que o Senhor colocar você para ir para o outro lado e cumprir com o seu propósito, missão, chamada, seja nos negócios, seja na família, seja para tomar uma atitude, você que é noivo há muito tempo e se casar, ter fé, coragem, ir para cima, seja você que está abrindo o seu negócio, seja você que está vendo o seu negócio quebrar, seja você que está querendo correr tua carreira ministerial no dom, na chamada, ou todas as vezes que você tiver que passar para o outro lado, certamente haverá um efeito espiritual. Demônios, diabos vão tentar se levantar para que você acredite que você está fora da vontade de Deus e tente retroceder ou voltar atrás. Mas aprenda com Jesus: quanto mais essa tempestade se levantou, mais ele dormia e descansava. Porque quando você sabe que Deus, o teu Senhor, está no teu negócio, está na tua vida, está na tua família, a questão do chegar do outro lado é só um detalhe. Ele dormia em sono profundo. O texto diz, versículo de número 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. A palavra aqui é epibalo. Essa palavra aqui significa lançar com força, arremessar com força. Ou seja, a onda estava batendo firme. Agora, essa palavra epibalo
nunca foi utilizada para mostrar um evento da natureza. Essa palavra só é utilizada para mostrar um efeito espiritual. Todas as vezes que se encontrar essa palavra ebalo, essa palavra quer dizer um efeito ou uma ação espiritual. E aqui era uma ação maligna, demoníaca, querendo levar aquele barco a afundar. Precisamos andar além do natural, irmãos. Você está pensando que aquela perseguição que aparece dentro do teu trabalho, dentro da tua família, você está pensando que ela é natural? Está ligado à personalidade da pessoa, porque ela é difícil demais. Você está pensando que aquele cliente que tenta te dar o chapéu, te dar o balão, aquilo é natural? Aquele cara que compra e não paga, aquilo é natural? Aquele fornecedor que te enrola para entregar o que você pediu, para que você se complique com o teu cliente, é natural? Aquele documento que desaparece do nada no escritório, você está pensando que é natural? A saída do teu esposo, da tua esposa, dos seus filhos, para a procura de um trabalho, de um serviço, e primeiramente ele recebe as más notícias, você acha que aquilo é natural? Precisamos entender as coisas espirituais como elas são, para que identificando-as, você faça como Jesus fez. Saiba usar a autoridade que você tem para repreender essa questão e dizer: acabou, diabo, tira as suas mãos do meu dinheiro, da minha família, dos meus pais, do meu casamento, dos meus filhos. Tira a tua mão, porque eu sei que é você, diabo. Você tem que enxergar o mundo espiritual como ele é. Parar de ser natural demais. Oh, aleluia. Você está comigo? O texto diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Aqui, originalmente falando, é como se Jesus tivesse feito assim, para o vento, para o mar e para a tempestade. Ele diz: homens de pequena fé. Em outras palavras, não sabem vocês que estamos indo para o nosso destino, concluir e fazer a obra de Deus, e que os levantes são normais vir contra nós, mas na autoridade que temos e quem somos, sabendo Deus que servimos e quem está conosco, em outras palavras, quem está no barco. É impossível imaginar que Satanás poderia causar algum dano ou ter algum efeito sobre nossas vidas, quando sabemos aonde ele está agindo e usamos a nossa autoridade para remover e retirar a mão desse miserável de lá, seja diabos, seja demônios, seja lá o que for que estiver agindo, segurando o que é seu. Quando você sabe da tua autoridade, quem você é, você usa, você faz com que aquela tempestade se acalme. Muitos crentes estão perdendo porque não sabem usar sua autoridade. Muitos crentes estão perdendo porque não conseguem entender o agir de quem que é, não sabem enxergar o mundo espiritual. Deus está chamando fé e graça para passar para o outro lado, e você precisa começar a entender e compreender o que Ele está fazendo, para que você não desista no meio do rio, no meio do mar, no meio do grande lago, para que você não afunde, mas sim repreenda essa tempestade. O Senhor está te chamando para passar para o outro lado. Quem está aqui? Você está aqui mesmo? Então você entende que aqui não está sendo relatado só uma travessia natural, e nem está acontecendo um evento da natureza, chuva, vento e tempestade.
Aqui está se levantando um chamado para eles, um propósito, para chegar ao outro lado. E o levante que vem no meio, atitudes e movimentos espirituais. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você se posiciona no teu chamado e começa a fazer a coisa certa, é certo que haverá levantes espirituais, demônios e diabos, para que você saia do propósito. Mas de hoje em diante você não vai sair mais. Eu tenho casos e eu posso contar de pessoas que eu cuido e trabalho, tanto dentro ou fora da minha equipe, que estão fazendo a coisa certa, decidem começar a orar em línguas, começar a confessar a palavra, começar treinamentos, começar a leitura de livros, começar a fazer escola, começar a estudar mais, começar a vir para todos os cultos. Os levantes começam a acontecer e eles largam aquilo e pegam e trocam por um emprego barato que vai roubá-los dos cultos, que vai roubá-los da escola. Eles trocam por qualquer outra coisa, porque na hora do desespero eles procuram tudo que solucione os seus problemas, mas nunca procuram usar a autoridade contra a tempestade que está se levantando. Muitos perdem o chamado, perdem o propósito, porque acham que a solução está em outra cidade, em outro lugar, quando Deus está querendo te levar para um nível de fé, na sua fé, um pouco melhor, aonde você não vai depender tanto das pessoas, mas vai aprender, viver e vivenciar os seus próprios milagres, e falar a palavra, e declarar a palavra, e usar a sua própria fé. O Deus que opera pelo seu pastor, quer operar individualmente pela sua vida também. Aleluia. A única coisa que o diabo não queria nessa noite é que você estivesse aqui. A única coisa que ele não queria é que você ouvisse essa palavra. Mas você veio, aceitou passar para o outro lado, e agora está aprendendo a identificar em tudo na tua vida, da primeira hora que você acorda até a última hora que você dorme, quando é Deus ou o diabo agindo, quando os anjos estão te servindo ou os demônios estão te prejudicando. Você é fiel ao Senhor, tem vivido uma vida para o Senhor, aceitou Jesus como seu Salvador, então comece a usar a autoridade que está sobre você, e repreenda isso. Isso não é normal, essa tempestade, esse desgaste não é normal. Repreenda isso, e esse quadro vai virar, e os milagres vão acontecer. Eu vou repetir: repreenda isso, usa a tua autoridade nessa noite, e esse quadro vai mudar. Essa tempestade vai cessar. Aleluia. Diga: eu vou passar. Eu vou passar os meus 11 quilômetros pela fé. Pela fé. Pela fé. Todavia, a Bíblia diz: o meu justo viverá da sua fé. A Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, a tua fé. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Eu me lembro quando eu aceitei para vir para cá, para essa cidade. Eu estava na capital, tinha acabado de construir a minha casa. Eu estava dando aula na minha escola, na escola que eu trabalhava. Um centro de treinamento bíblico maravilhoso, o melhor do mundo, disparado. Ensinando, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Sendo pastoreado em uma igreja abençoada, em um ministério abençoado, no qual eu não vi igual, por líderes santos, homens de Deus, pessoas espirituais. Eu estava perto dos meus amigos, eu estava perto da minha mãe, que eu amo, do meu pai, que já tem 74 anos. Eu estava na minha própria casa, no meu ambiente, sem pagar aluguel, desfrutando do meu trabalho, da minha empresa, do meu carro, pregando o Evangelho. Quando o Senhor diz: passa para o outro lado, quando o Senhor diz: vá até tal lugar. Eu venho para a cidade de Assis sem conhecer ninguém. Você acha que foi confortável? Não, não foi. Foi muito desconfortável. Muito desconfortável. Pegar a minha filha, minha esposa, e levar para uma cidade onde eu não conheço ninguém, nem sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que eu tinha uma missão, e eu tinha que chegar do outro lado. E o diabo fez de tudo para que eu não chegasse até aqui. E desde que cheguei, a missão dos quilômetros, dos 11 quilômetros aqui, ainda estava diante de mim. Tudo foi feito para que eu paralisasse.
todas as minhas muletas foram tiradas, os meus apoios foram tirados. Chegou um momento que eu tive que proteger o meu coração para viver da minha fé e dizer a palavra, falar a palavra, como eu aprendi com os meus líderes. Agora não existia mais ninguém que pudesse dizer para mim: vem por aqui que o caminho é esse, vem por aqui que eu vou te dar a mão, vem por aqui que eu vou te ajudar. Não, chegou um momento que era eu, o Senhor, o meu chamado e a minha fé, e eu tive que começar a usar a palavra e a declaração. As coisas não ficaram boas, irmão. Eu já estava com ordem de despejo, no sentido de que precisava desocupar a casa que eu estava. Eu não tinha nem bem um fiador para poder alugar uma nova casa. Eu não tinha nem um salário naquele momento para garantir que eu ia conseguir pagar aquele aluguel. E as entradas que tínhamos naquele começo de trabalho e igreja eram tão pequenas que nem bem pagavam os aluguéis. Eu estava já indo para o 2º ano de inadimplência na escola que minha filha estudava. E eu não queria retroceder a minha fé, porque quando ela nasceu, 16 anos atrás, eu disse: ela vai estudar em boas escolas, eu vou conseguir pagar bons estudos a ela. Mas naquele momento, a tempestade estava batendo no meu barco, a água estava entrando, e o diabo estava dizendo: perdeu, vacilão, você vai ter que retroceder, agora você vai negar a tua fé, você vai ter que tirar ela dos estudos particulares, ei, você vai ser despejado, ei, você não vai alugar casa, ei, você vai ter que voltar para a tua casa, ei, você vai ter que entrar nesse caminhão, nem sei se você vai conseguir pagar o caminhão. Essa guerra, esse conflito vinha. Aonde que eu me apegava? Em subir na polpa do meu barco e dizer: em nome de Jesus Cristo, foi o Senhor quem me trouxe, portanto eu repreendo toda turbulência. Dinheiro venha para a minha mão, favorecimento chegue, igreja cresça, aluguéis sejam pagos, favor e graça venha sobre mim. Eu comecei a falar no meio da tempestade, irmãos. E eu tenho a alegria de te dizer que eu tenho triunfado há 7 anos dentro dessa cidade. Fé e Graça vai fazer 4 anos e nós estamos triunfando em 4 anos. Não devemos nada a ninguém. Eu tenho vivido a maior abundância na minha vida, se falando do meu tempo de chamado. Eu tenho vivido prosperidade, tenho andado em bons carros, tenho morado em boa casa, tenho comido boa comida, tenho vestido boa roupa. Tudo isso porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, mas a fé que temos seja para ti. Fale a palavra e Deus vai sustentar você, vai honrar você, vai pagar as suas contas, vai abrir a porta no meio do nada. Ele é aquele que opera milagre. Deus ainda está operando milagres. Deus só quer nessa noite ser confiado. Ele quer ser confiado. Confia em Deus e fala a palavra. Você tem que confiar e falar, confiar e dizer, confiar e declarar: mar, acalma-te. Dinheiro não vai chegar na mão de gente mole. Você tem que gostar. Você tem que gostar. Essa palavra tem que funcionar para você. Vamos continuar o texto, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Se coloque em pé. Pense naquele obstáculo que está diante de você, naquele problema. Pense naquilo que está tirando a tua paz, o atraso salarial, a empresa que abriu falência, o parente que está internado, o ente querido que está duro de se converter. Pense, e agora enxergue, feche os olhos, enxergue o mundo espiritual, porque nós vamos usar autoridade contra o diabo, em nome de Jesus. Pense aí, em nome de Jesus. Satanás, esse povo despertou, esse povo acordou. O Espírito Santo sempre fez a obra perfeita em nossas vidas, e essa igreja, essa cidade está sendo chamada para um propósito original de Deus. Vamos passar para o outro lado. Portanto, você que está dando vida
à força desse vento, desse mar, dessa turbulência, balançando o barco daqueles que estão em fé comigo aqui agora. Nós oramos em nome de Jesus e damos uma ordem a você, diabo, e a vocês, demônios. Agora, olha aí, pegue tudo que é seu. Pegue tudo que é seu. Diga, pega tudo que é seu. Diga, diabo, pega tudo que é seu. Agora, em nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha família, saia dos meus negócios, solta o meu dinheiro, solta a saúde dos meus familiares, agora, no nome de Jesus, vai embora, porque eu estou indo para o outro lado, em nome de Jesus. Faz assim, diga obrigado, Senhor, porque eu estou passando para o outro lado, e nada vai impedir o meu propósito. Nada vai impedir o meu propósito. Diga, essa é a terra da minha prosperidade, em nome de Jesus. Ninguém correu. Você sabe o que aconteceu no mundo espiritual aqui agora? Ei, sabe o que aconteceu? Aquela circunstância caiu, aquele problema foi embora. Acabou. Você vai ver. Você virou a chave, você passou para o outro lado. Pode sentar. Versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Diga, este é o meu Senhor, que me deu a mesma autoridade, e por isso, hoje, eu fiz, em nome de Jesus, que os ventos contrários cessassem. Capítulo 5. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Alguém tomado pelo Espírito, capaz de quebrar cadeias e grilhões, e ninguém conseguia segurá-lo. Agora, aqui mostra a capacidade que um homem tem de receber uma entidade maligna, demônios e demônios. Uma legião representava aqui média de 6.000. Legião era um termo usado para identificar um exército romano. Uma legião de soldados, 6.000 soldados. Esse homem tinha legião de demônios dentro dele, em cima dele. Agora, ele estava tão possesso que correntes, cadeias, cadeados, nada segurava esse homem. Um homem com a força natural, ele consegue quebrar correntes e cadeias? Não, irmão, mas possesso sim. Então eu quero que você aprenda a enxergar o mundo espiritual, para entender que nada é natural, tudo começa no Espírito. Tudo começa no Espírito. Agora imagine, inverte o papel. Esse homem tinha demônios e quebrava tudo, tinha uma força além. Qual é a sua capacidade para receber Deus? Você, cheio do Espírito Santo, vai causar impactos, estourar cadeias, libertar pessoas e fazer coisas que dirão: quem são estes? Só pode ser Deus na vida deles. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia!
Porque quando você se enche do Espírito, as suas capacidades, os seus limites, eles são estourados. Ei, a capacidade natural é deixada para trás. O que é a unção de Deus? É a capacidade de Deus sobre a sua incapacidade de produzir resultados. Existem coisas que não estão dando certo, só porque a unção de Deus não chegou. Se você se encher do Espírito Santo, se você se encher do Espírito Santo, falando em outras línguas, ei, declarando a palavra, se você se encher do Espírito Santo, você vai ver uma capacidade sobrenatural vindo sobre você para resolver aquele problema que ninguém pode resolver. Nenhum cientista estudioso conseguiria parar aquela tempestade. Não havia nada naturalmente falando que paralisaria aquele encher do barco. Mas sabe o que aconteceu aqui? A unção entrou em jogo. Oh, aleluia, aleluia. A unção começou a operar. Quando a unção começa a operar, cadeias são quebradas e estouradas. Jugos são despedaçados. Jesus estava prestes a libertar esse homem, que ninguém encontrava solução para ele, nem as prisões o segurava. E o diabo fez o quê? Vamos levantar uma grande tempestade. Por quê? Porque se ele vir aqui, ele vai tirar demônios dessa pessoa e nós vamos perder mais uma. Porque aonde Jesus chegava, poder chegava, glória chegava, libertação chegava. Então, quando você está indo para o seu propósito, vem levantes, vieram levantes. O mundo espiritual da parte de Deus nunca vai dar uma resposta abaixo. Sempre o mundo espiritual da parte de Deus vai responder com muito mais eficiência. Houve levantes e tempestades, mas em seguida, quando Jesus estava lá no teu destino, que era do outro lado, houve libertação e salvação. Se está vindo uma grande tentação, uma grande pressão, fique certo que virá uma maior bênção nessa área. Essa palavra é muito poderosa. Meu Deus, meu Deus. Passamos para o outro lado. Diga, passamos para o outro lado. Diga, fé e graça, passamos para o outro lado. Passamos para o outro lado. Diga de novo, passamos para o outro lado. Diga, eu estou andando os meus 11 quilômetros, acalmando as tempestades, me preparando para a minha colheita. Diga, essa é a década, esta é a década das minhas grandes colheitas, porque eu sou um favorecido e eu nasci para dar certo. Aleluia, aleluia. Pode dar um glória. Aleluia. Nunca mais seremos os mesmos depois dessa palavra, irmão. Escuta o que eu estou te falando. É muito profético isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quando ele de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. E a conclusão é que foi expulso aqueles demônios. Mas nesse processo, quando Jesus expulsava, era como se viesse outro no lugar. Jesus não fez essa entrevista com nenhum endemoniado, nenhuma outra vez, perguntar o nome do demônio. Mas como ele expulsava e vinha outro, ele falou: quem é você? Em outras palavras, ele falou: sou legião, porque somos muitos. Então ele estava expulsando, mas outro demônio manifestava, eram muitos. E aí definitivamente Jesus expulsa e liberta aquela pessoa. Agora, veja, 6.000, uma legião operando em um homem. Fique com isso nessa noite. A capacidade que o homem tem de receber da presença de Deus, de receber das coisas espirituais.
Se encha de Deus. Você se lembra lá em Atos 16, me vem à memória, quando Paulo e Silas foram presos. Deixa eu narrar a história para você, porque eu acho que não dá tempo da gente ler. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho, cumprindo a missão, passando para o outro lado. Sabe o que aconteceu com ele? Uma mulher com espírito de adivinhação seguiu eles e começou por dias a atrapalhar eles de pregar o evangelho. Você sabe o que ele fez? Ele repreendeu aquele demônio e expulsou. Os interessados naquilo, autoridades da cidade, mentiram contra Paulo e Silas e disseram que eles estavam pregando costumes que atrapalhavam, corrompiam o povo. Então sabe o que fizeram com Paulo e Silas em Atos 16? Põe na tela, Natan, que aí eu acho que dá para a gente dar uma olhada nesse texto. Atos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Verso, eu acho que 24, põe para eu ver se é. Vê se é isso. Este, recebendo tal ordem, levou ele para o cárcere interior. Volta para o 22, deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitar com varas. Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas, que estava fazendo a vontade de Deus e pregando o evangelho? Dentro do propósito da missão, eles foram açoitados, eles apanharam. Isso não quer dizer que eles estavam fora da vontade de Deus, quer dizer que essa pressão que estava vindo, estava empurrando Paulo e Silas para destinos e propósitos extraordinários. Veja, eles estão pregando o evangelho, o diabo está se levantando e querendo paralisar. Eles foram açoitados e no versículo 24 foram entregues para ser presos. Então diga assim: os demônios agiram contra Paulo, machucaram Paulo. Diga assim: doeu. Diga de novo: doeu, mas o melhor de Deus ainda estava por vir, porque no mundo espiritual, Deus nunca perde para o diabo. Verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam desesperados, querendo se matar, é isso? Eles oravam, eles faziam o papel espiritual de homens e mulheres de Deus diante da circunstância. Jesus dormia naquele barco, Paulo e Silas oravam. O dormir de Jesus é uma posição de descanso na tua fé. Deixa eu dizer isso, é uma posição de quem está descansando na fé. E Paulo e Silas estavam orando. Quem ora e canta louvores é uma posição de descanso na fé. Quando é que coisas grandes começam a acontecer e as coisas de Deus se movem por você? Quando você aprende a parar de ser desesperado e aprende a confiar em Deus e declarar a palavra dia e noite, noite e dia. Até quando? Até essa tempestade acalmar. Se não acabou, não mude o rumo, não mude a direção, ande o restante dos quilômetros e chegue do outro lado, mas use a sua autoridade e pare de ser atacado. Paralise a ação do diabo nessa noite, mais e mais. Aleluia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, o barulho do diabo é escutado pelos outros, mas você viu que o barulho de Deus também é? Dos filhos de Deus? Você consegue dar um amém? Tem que ter um barulho aí, você consegue dar um amém? Tem gente que tem problema com barulho, só que não entende que a sua expressão de fé, ela precisa ser ouvida, assistida. Se tua fé não mexe a boca, não mexe a mão, não mexe o corpo, como é que vai mover uma circunstância? Sai da religião e viva o extraordinário, irmão. Mova-se em fé.
Se o que te ensinaram não mudou a tua vida, não passa de mero ensinamento. Agora, se tem vida atrás daquele ensinamento, ele move você, ele move sua mão, ele move o seu bolso, ele move sua oferta, ele move sua boca. Ninguém passa para o outro lado sem ter desconforto. Sempre haverá desconforto. Mas eu sinto em lhe informar, é porque você está muito perto de viver o tempo mais extraordinário da sua vida. Eu estou falando com pessoas extraordinárias, acima da média, que nasceram para funcionar. Não virá outro povo. É com esse povo, Deus está dizendo, não virá outro povo. Esse é o povo que eu confiei na tua mão para prosperar nessa cidade e manter essa obra em pé. Oh, esse é esse povo. Aleluia. 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 Seja cruel com as circunstâncias. É o que eu ouço aqui Deus dizer. Seja cruel e violento com o seu problema, porque Ele não tem dó de você. Seja cruel. Aleluia. 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 De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Ei, teve a chicotada lá? O diabo, vencemos, prendemos eles. Tonto, não sabia que estava prestes a acontecer a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Houve salvação, houve terremoto, houve estourar de cadeias. Não é só o diabo que estoura cadeias, não é só o diabo que estoura cadeados. Quando eles cantavam, quando eles oravam, quando eles descansavam na sua fé, Deus fez o favor de, com a tua unção e com os teus anjos, estourar as prisões, estourar as cadeias e proclamar salvação para aquele homem. Sempre que você estiver perto de cumprir com o teu propósito, Satanás vai se levantar para tentar te paralisar, mas dê um basta. Não aceite, repreenda, não baixe a cabeça, erga os teus olhos. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para o monte. Erga os teus olhos e dita as regras. Fala a palavra. Eu estou indo trabalhar a pé. Começa a dizer, está acabando. O meu carro está chegando. Eu estou morando de aluguel. Diga, está acabando. Minha casa está chegando. Eu não vou embora dessa terra sem ter minha casa. Tem uma caixa de remédios lá, aonde eu vou ela me acompanha, pastor. Olhe para ela e diga, está acabando. Eu não vou mais ficar tomando remédios. Meu dinheiro não vai mais para as farmácias. Aleluia. Aleluia. Alguém vai dizer para você, o nosso dinheiro está acabando no banco. Você diga, não, você não está vendo certo. A ótica não é essa. Está chegando muito dinheiro. Dinheiro, venha para a nossa mão agora. Diga, dinheiro, pega aí, dinheiro, venha para a minha mão agora. Diga, dinheiro, venha para a minha mão agora, em nome de Jesus. Os anjos estão se movimentando para colocar recursos, dinheiro. Oh, aleluia. Aleluia. Está chegando dinheiro. Os religiosos vão te criticar e vão falar que a tua igreja só fala de dinheiro. Mas olha, joga esse pensamento derrotado fora, porque eles querem que você fique pobre. Não. Você vai ficar muito rico. Por quê? Porque nós vamos ganhar muita alma nessa cidade.
Quando alguém disser assim: sua igreja só fala de dinheiro, tudo vocês creem em riqueza, você fala: por quê? Você não gosta não? Então dá para mim. Faz isso, nunca mais ele vai te criticar. Aleluia. Está na hora de sairmos do lado da teoria, do conforto, do ensino, e irmos para a prática. Vai buscar os seus ouros lá fora, vai ganhar almas lá fora, vai pôr a mão e curar as pessoas lá fora. Passem para o outro lado hoje. Aleluia. Vou fechar. Eu vou fechar. Glória a Deus. O Senhor é bom. Quarta-feira que vem eu ensino um pouco mais sobre isso. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Você que está na live também, ore conosco agora. Pai, eu te dou graças no nome poderoso de Jesus, por essa palavra maravilhosa, pelo seu poder em manifestação em prol de nossas vidas. Sairemos daqui conscientes, prontos para prosperar para todos os lados, e para toda tempestade que se levantar, ordenar que ela cesse, porque quem manda no mundo espiritual somos nós, por meio da autoridade que o Senhor nos deu, no nome de Jesus Cristo. Nascemos para dar certo, nascemos para funcionar, e nada, absolutamente nada, vai nos paralisar. De hoje em diante, nunca mais viveremos a escassez, nunca mais viveremos a miséria, nunca mais viveremos em doenças e enfermidades. Doenças vão embora agora. Cura se manifeste nessa igreja, se manifeste nessa live. Recebe tua cura, recebe a tua bênção, recebe provisão, portas sendo abertas no nome assim poderoso de Jesus.